Atenção! Spoiler a seguir. Os minutos a seguir contêm uma explicação detalhada de todas as pistas encontradas nesse livro. Desafio você a voltar ao início e reler toda a história para descobrir por si mesmo todos os detalhes e pistas cuidadosamente ocultas a cada hora nesse dia sinistro. Mas, se preferir, continue por sua própria conta e risco. Boa sorte. Epílogo. Uma semana depois. Lillian, Mark e Robin estão sentados em confortáveis cadeiras de praia, na sombra de belos coqueiros, apreciando a vista das ondas do mar que banham a praia do Havaí. Laurette e Jorginho aparecem por trás deles trazendo uma bandeja cheia de frutas. Surpresa! Diz ela empolgada. Laurette, Jorginho, o que fazem por aqui? Fala Lillian sorrindo. Depois que vocês receberam aquelas passagens para o Havaí, eu resolvi usar as minhas economias do ano passado para comprar mais 2 para mim e o Jorginho. Afinal, tenho que aproveitar minhas férias da faculdade. Que legal, prima. Responde Mark. Vocês têm notícias da titia e da vovó? Pergunta Robin. A titia teve apenas que pagar uma multa por tentativa de roubo, responde Laurette. Já a vovó teve que dar o terreno e a mansão para a empresa Ouro Negro. Agora ela e o Carlos estão fazendo serviços comunitários para pagar todos os anos que estiveram roubando petróleo. Já que nós somos parentes, o delegado nos enviou um e-mail com o depoimento detalhado de todos eles. Fala Jorginho. Nós também recebemos. Diz Mark. Capítulo 1. A primeira hora. Que confusão, não é? Comenta Lillian. E tudo isso começou quando a titia ligou errado pra gente. Por isso que ela convidou apenas eu. Achava que estava falando com a Laurette, que mora sozinha. Tem razão. Concorda Mark. Ela sabia que o tio Inácio tinha dado a máquina escavadora para a mãe da Laurette. A mesma máquina que ele usou no passado para cavar o poço. Por isso ela queria pedir para Laurette sair de casa, para poder roubar a máquina. Capítulo 2. O motorista invisível. Uma das coisas malucas que a titia gastou o dinheiro dela comprando foi aquele ônibus a controle remoto. Fala Robin. E quando ela percebeu que tinha ligado errado, colocou em ação seu plano A. Usar o ônibus para nos impedir de ir. Mas ela era tão precavida que bolou um plano B. Caso o ônibus não funcionasse, ela mandou Carlos nos impedir de ir. Por isso que o táxi dele estava tão próximo da parada de ônibus naquela hora. Diz Lillian. Capítulo 3. Lendas antigas. A titia já havia falado para Carlos do plano dela de cavar um túnel e pediu para ele roubar o documento da vovó. Conta Laurette. Mas ele sabia que não poderia fazer isso, senão entregaria todo o esquema dele com a vovó. Foi aí que Carlos aproveitou para colocar em ação o seu próprio plano A. Enviar pela gente a lenda do fantasma medieval para nós contarmos para a titia e fazer ela desistir do seu plano de cavar o túnel. Explica Robin. Depois, Carlos escondeu o táxi próximo da casa. Diz Jorginho. Tanto é que na hora que os meninos desmontavam suas sacolas de roupas, o vulto que o Robin disse ter visto na janela já era Carlos rondando a casa. Capítulo 4. Uma tia sinistra. Nesse meio tempo, a titia partiu para seu plano C. Tentar fazer nós irmos embora, dizendo que aquela comida estava cheia de coisas nojentas. Fala Mark rindo. A Lillian lembra muito bem dessa parte. Não é, Lillian? Nem me fale do que aquele idiota do Carlos fez quando ficou escondido agachado debaixo daquela janela. Responde ela. Ele queria que achássemos que a janela tinha aberto sozinha, porque a casa era mal assombrada. Capítulo 5. Monstros e fantasmas. Ei, pessoal! Fala Robin. Eu estava lembrando que aquele controle enorme que encontramos em cima do sofá não era da televisão. Era do ônibus. E quando ficamos brigando por ele, fizemos o ônibus sair todo descontrolado de dentro daquela construção, nas ruínas, derrubando a porta dos fundos e se arrastando nas árvores do caminho. Depois achamos que era a titia que estava pulando nas árvores. Vocês já estavam quase indo embora com a história da comida, quando a exagerada da tia Gertrude iniciou seu plano D, inventar a história do monstro do pântano para assustar vocês, comenta Laurette. Mas ao invés de irem embora com medo, vocês resolveram ficar para ajudá-la. Enquanto ela contava a história do falso monstro para vocês, Carlos começou seu plano B. Usar o boneco de pano e depois se vestir de fantasma para assustar todos. Diz Jorginho.
Ele entrou na cozinha pela porta de trás da casa e escondeu o boneco de pano dentro da geladeira. Depois, enquanto Mark e Robin acudiam à titia que tinha tomado um susto de verdade com o boneco, ele vestiu a fantasia de fantasma e assustou a Lillian, que estava sozinha na sala. É mesmo. Concorda Lillian. Quando eu fechei meus olhos, ele deu a volta na casa e veio por trás da titia no corredor. Capítulo 6. O pântano. Enquanto estava escondido em volta da casa, Carlos também viu a titia cortando e colocando os pedaços de pernil em cima das pedras. Fala Mark. Então, para assustá-la, ele foi e tirou as carnes. Por isso que a titia ficou tão surpresa quando viu que as carnes tinham sumido, antes mesmo de ela recolhê-las escondida, e depois fingir que tinha sido o monstro. A titia ficou mesmo assustada com tudo aquilo, mas não o suficiente para deixar de lado seus objetivos, diz Laurette. Ela deve ter pensado: quanto mais rápido eu terminar tudo, mais rápido poderei vender minha casa e fugir desse lugar assombrado. Por isso decidiu roubar a máquina e fazer o túnel naquele mesmo dia. Assim ela colocou em prática seu plano forjar o seu próprio sequestro, Diz Robin. Ela entrou em casa dizendo que ia tomar banho e lá no banheiro vestiu a fantasia de monstro, que ela já havia preparado de antemão, e saiu pela passagem secreta atrás do espelho. E engraçado que foi mesmo verdade o que eu tinha ironizado antes. Ela tirou o sapato e saiu abaixadinha arrastando ele no chão, para acharmos que o monstro estava arrastando ela. Carlos não viu a titia fazer isso, porque estava fechando as portas e janelas para deixar a cozinha escura. Diz Lillian. Foi aí que fugimos da casa depois de ver o boneco de pano rolar da geladeira. A titia fez uma ligação para a Laurette usando seu celular por satélite. Por isso tinha sinal em qualquer área do pântano. Fala Jorginho. Ela disse na ligação que estava sendo perseguida por um monstro e precisava de ajuda. Quando seguimos as pegadas do monstro, encontramos o depósito que a titia improvisou naquelas ruínas antigas. Diz Mark. Lá ela guardava todas as coisas sem noção que ela comprava, inclusive o seu ônibus a controle remoto. Depois ela foi até aquele ramal de barro e roubou a caminhonete. Capítulo 7. Vale do Sol. A titia percebeu que nós não parávamos de segui-la. Por isso bolou o plano fingir sua morte. Comenta Robin. Usando seu ônibus para causar uma distração na loja de roupas, ela roubou o manequim que usaria para nos enganar. Depois o amarrou e colocou no banco detrás da caminhonete. Em seguida, ela foi até minha casa, fala Laurette. Já que ela era uma mulher e não tinha força para arrombar a porta do depósito, teve que procurar a chave dentro da casa. Foi aí que minha empregada Bárbara chegou e a titia teve que amarrá-la. Capítulo 8. A Caverna. Antes mesmo de realizar seu plano F, a titia fez o plano G, sequestrar a Lillian. Diz Jorginho. Por coincidência, ela escondeu a Lillian na mesma caverna em que Carlos estava preparando o seu plano C, assustar a titia e vocês três com o dinossauro. 1 hora antes disso, a Laurette tinha encontrado Carlos saindo da casa da titia. Comenta Lillian. Então, Carlos tentou prender a Laurette, perseguindo-a pelo pântano até chegar à caverna. Mas ela conseguiu fugir, deixando cair o celular junto das pegadas deles, que encontramos na caverna 1 hora depois. Carlos não sabia que dinossauros são répteis, e não aves. Observa Mark. Por isso fez aquele ninho gigante para acharmos que era o ninho do dinossauro. Capítulo 9. Difícil disfarce. A super precavida da tia Gertrude bolou o plano H, tentar nos assustar com aquela voz macabra, e não conseguiu. Diz Robin. Foi aí que vocês encontraram dentro da caminhonete o corpo da titia, que na verdade era um manequim com uma das várias perucas que a titia tinha no seu depósito de tranqueiras. Ele estava todo melado com geleia de morango para parecer sangue, fala Laurette. É por isso que nos destroços da explosão, vocês encontraram apenas os materiais do próprio veículo, e nada do corpo da titia, que na verdade só tinha restado uma poça de plástico derretido do manequim. Capítulo 10. Nos Passos da Morte. Nesse meio tempo, Carlos continuava a vigiar a casa da titia, para impedir que tanto nós como ela voltasse. Diz Jorginho. Então, ele resolveu executar logo seu plano D, marcar um encontro com a vovó para chantageá-la.
Ele ligou para a vovó dizendo que tinha algo muito importante para conversar com ela sobre o poço e a empresa Ouro Negro. Ele pediu para ela o encontrar na casa da titia, pois não podia deixar seu posto de vigia. Sem intenção de assustar ninguém, a vovó colocou sua capa de chuva para não ser reconhecida no caminho. Comenta Lilian. Mas nós a seguimos, e a vimos conversando com alguém na cozinha da titia. Esse alguém era o Carlos, que estava mostrando para ela o documento que ele usaria para entregá-la para a polícia. Ele queria que ela lhe desse mensalmente uma quantia absurda em dinheiro. Mal sabiam eles, nem a gente, que nesta mesma hora, a titia já estava debaixo da casa, no abrigo subterrâneo, começando a cavar o túnel. Fala Mark. Foi por isso que até a morte se assustou com o barulho da escavadora e o leve tremor na casa. Quando a janela se abriu e nós gritamos, a titia ouviu os gritos e parou de cavar. A vovó correu para o banheiro e Carlos se trancou no quarto da casa. Diz Robin. Enquanto estava presa no banheiro, a vovó encontrou a passagem atrás do espelho, que a titia havia esquecido entreaberta desde a manhã, e a usou para fugir. Capítulo 11. A armadilha. Depois que saiu do banheiro, a vovó deu de cara com a Laurette, que vinha chegando. Comenta Jorginho. Nisso, ela correu para trás da casa e, quando a capa de chuva prendeu no prego do assoalho, teve que se esconder no pântano. Depois, enquanto vocês faziam a armadilha dentro da casa, ela voltou para buscar a capa. Carlos estava escondido no quarto da titia o tempo todo e ouviu tudo sobre a armadilha que montamos na porta da sala. Fala Laurette. Por isso ele pulou a janela do quarto e usou seu plano E, desarmar a armadilha, deixando o fantasma balão no lugar. Capítulo 12. A farsa. Carlos reconheceu que a Laurette era a mesma pessoa que ele perseguiu no meio da mata. Comenta Lilian. Com medo de ela tê-lo reconhecido como o taxista da cidade, inventou seu plano F. Fazer parecer que foi a Laurette que inventou o dinossauro e a gosma verde, para desconfiarmos de qualquer coisa que ela dissesse. Por isso, ele vestiu um vestido verde igual ao dela e colocou uma peruca loira, fazendo questão que o Robin o visse colocando a gosma no chão. Depois espalhou pistas falsas dentro do guindaste. Horas antes, logo depois de fingir sua morte, tia Gertrude foi até seu depósito no meio da mata e pegou os canos de esgoto que ela havia comprado no dia anterior. Diz Mark. Assim ela começou a fazer o túnel e a ligar os canos no banheiro. Capítulo 13. Seguindo pistas. Mas nós encontramos o recibo da compra dos canos, continua Laurette. Então descobrimos que foi alguém disfarçado de um velho mendigo que comprou tudo aquilo. Esse alguém era a titia, usando seus últimos centavos para comprar os canos. Por isso que ela teve que ir à minha casa roubar a escavadora no dia seguinte, porque não tinha mais dinheiro para comprar uma. Capítulo 14. Suspeitas. Depois de ser chantageada com o documento, a vovó colocou em ação o seu plano A, tomar o documento de Carlos e jogá-lo no poço, para se vingar dele por tentar chantageá-la. Fala Robin. Por isso, quando ela encontrou o táxi de Carlos escondido próximo à casa da titia, arranjou uma injeção de tranquilizante e ficou esperando que ele voltasse. Mas quem acabou encontrando o carro foi eu e o Mark. Enquanto a gente conversava dentro do táxi sobre o guindaste roubado que descobrimos na construção nas ruínas, a vovó logo desconfiou que estivéssemos falando do Carlos. Por isso que ela soube onde encontrar ele para sequestrá-lo. Então, ela buscou o quadriciclo em casa, porque não teria força de arrastá-lo pelo meio da mata. Deduz Mark. Capítulo 15. A tribo. O engraçado é que vocês três ainda ficaram um bom tempo achando que a Laurette estava por trás do roubo do guindaste, não é? Fala Jorginho caindo na risada. Capítulo 16. A mansão mal assombrada. Tem razão. Concorda Lilian. Tanto é que o único motivo de irmos à mansão da vovó foi para ver se as vistas das janelas do segundo andar davam para o galpão de guindastes da empresa. Capítulo 17. Uma visão no porão. Ei, pessoal, me digam uma coisa. Pede Mark. Se a vovó era a morte, como nós a vimos na frente da janela da cozinha da mansão, se a vovó estava junto conosco? É que aquilo na janela era só a capa de chuva pendurada no varal, junto das outras roupas, explica Laurette. O Afrôncio me contou depois que viu a vovó estendendo a capa junto das outras roupas.
Depois, quando ela pediu que tirasse as roupas da chuva, ele não conseguiu mais achar a capa. Então, quando o vento quebrou a janela e a vovó percebeu que todos nós tínhamos visto a capa, tratou de puxar ela da corda e esconder debaixo do vestido. Deduz Robin. Por isso que a capa não estava mais lá quando fomos olhar a janela. Capítulo 18. A ceia da meia-noite. A vovó não queria que encontrássemos o poço, e muito menos o Carlos preso nele. Por isso, ela não teve escolha, e nos contou apenas parte da história, omitindo o fato de nunca ter encontrado petróleo em seu terreno, e de roubar o da empresa. Diz Jorginho. É por isso que Carlos estava tão nervoso durante o jantar. Comenta Lilian. Ele sabia muito bem que tinha sido a vovó que o havia dopado e jogado no poço. Aproveitando que Carlos já estava assustado com tudo aquilo, a vovó colocou em prática o seu plano B. Assustar tanto o Carlos como a gente, com o touro espectral. Fala Mark. Ela mentiu para o Afrôncio, dizendo que Carlos era um comprador que vivia insistindo que ela vendesse o terreno. Ela também disse para ele que o Carlos provavelmente tinha caído no poço quando invadiu a garagem de caminhões para bisbilhotar o negócio de petróleo dela. Capítulo 19. A toca do monstro. Tem razão, diz Laurette. Apesar do Afrôncio não ter acreditado muito naquela história, aceitou ajudar a vovó assustando todos nós com o touro e depois se disfarçando de índio na biblioteca. E conseguiu mesmo. Tanto que Carlos fugiu de medo da mansão. Comenta Robin. Quando perseguimos até a casa da titia, encontramos o túnel que ela passou a tarde fazendo. Tinha até merendado lá dentro para não parar o serviço. Capítulo 20. O touro espectral. O Afrôncio realmente não tinha visto que Carlos já tinha fugido, por isso ligou o touro de novo para nos assustar. Fala Jorginho. Mas nós acabamos descobrindo toda a farsa. De novo, a vovó não teve escolha senão contar parte da verdade sobre o touro espectral. Diz Lilian. E sobre o motivo de Carlos estar no poço, ela inventou um plano C, colocar toda a culpa no mordomo. Até mentiu dizendo que ele era tão exagerado que se vestia de índio para tornar a lenda mais real, sendo que ela mesma é quem o mandava fazer aquilo todas as vezes. Só que o Afrôncio estava escondido atrás da pintura e ouviu tudo o que ela falou, confirmando assim as suas suspeitas. Explica Mark. Então, quando todos nós fomos dormir, ele saiu para ir chamar a polícia. Capítulo 21. Um intruso na madrugada. Enquanto isso, a titia já estava quase terminando o túnel e não sabia em que direção do solo passava o poço da vovó. Comenta Robin. Quando a titia cansou de esperar que Carlos lhe entregasse as plantas da mansão, partiu para o seu plano I. Invadir a mansão e roubar os papéis ela mesma. Capítulo 22. A hora mais escura. Para continuarmos achando que o mordomo era o culpado de tudo, a vovó realizou seu plano D. Fingir que o Afrôncio tinha sequestrado ela, fala Laurette. Foi aí que a vovó viu pelas câmeras o monstro saindo da casa, levando o papel e dirigindo o ônibus a controle remoto. Querendo se vingar da vovó, Carlos tentou destruir a mansão dela usando o guindaste. Conta Lilian. Quando ela percebeu que ele ia fazer isso, quis tomar o controle remoto do monstro para usar o ônibus para deter o guindaste. Capítulo 23. Revelações. O engraçado é que fomos nós mesmos que demos a ideia para a vovó fingir ser a morte. No começo, ela só usava a capa preta para não ser reconhecida por ninguém. Só depois que ouviu a gente a chamando de morte que ela incorporou o papel. No final, ela estava até usando uma foice. Diz Mark, caindo na risada. É mesmo? Concorda Robin. Ela até usou isso para tentar se safar de tudo no final. Esse era o plano E. Fingir ser a própria morte, desaparecendo da sala pelo alçapão escondido no chão. Capítulo 24. Uma nova aventura. E foi assim que terminou toda essa nossa louca aventura. Diz Lilian, se esticando na cadeira de praia, vendo as palhas do coqueiro que tremulam com o vento do mar. Agora nossa nova aventura é aproveitar cada minuto de férias aqui no Havaí. Fala Mark. E com você, Laurette, e o Jorginho, essas férias vão ser mais divertidas ainda. Os 5 correm para o mar, brincando entre as ondas que quebram na praia, numa maré de risos e alegria, tornando aqueles dias felizes uma lembrança inesquecível. Fim.